Olá, eu sou o pastor Ricardo, sou professor da sala de casais da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim. É muito bom ter você comigo. Hoje nós vamos para a terceira parte da nossa lição sobre papéis da família. E a nossa pretensão hoje é falar sobre os papéis dos filhos, dos pais e dos outros componentes da família. O nosso texto base, nós vamos ler Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Filhinhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, no nome do Teu Filho, nós te pedimos nesse momento que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para que através da Tua Palavra, através do estudo dos papéis da família, crie uma mudança dentro dos nossos lares, que os nossos lares sejam luzeiros, sejam transformadores, a começar em nós. Assim oramos no nome do Teu Filho. Amém. Nós já falamos sobre o papel do marido, falamos sobre o papel da esposa, né? Agora nós vamos falar sobre o papel dos filhos. E é muito interessante a gente observar que cada um no lar tem o seu papel. Um lar só vai ser sadio se ele vive de acordo com a palavra de Deus. Olha, nós quando temos filhos, descobrimos que há uma gravidez, a partir daí começa uma preocupação, começa um cuidado, e isso vai até o último dia nosso. Mas os filhos, e você é filho ou já foi filho, sabe que nós sempre temos uma expectativa em relação aos nossos pais. Nós sempre, por mais interno que seja, nós sempre achamos que os nossos pais são uma fonte inesgotável de amor, de carinho, de recursos que possam suprir as nossas necessidades. Há uma expectativa, talvez só se você tiver um pai já muito idoso, mas você ainda tem a expectativa de ter um bom conselho, que ele seja uma fonte inesgotável de conselhos de sabedoria. A Bíblia vai nos convocar, nos orientar, é um mandamento, honrar pai e mãe. E o texto bíblico vai dizer assim: para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está repetindo o que está escrito em Êxodo 20, versículo 12. Vai trazer essa referência. Um outro texto que vai falar é Deuteronômio 5,16, que vai dizer o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, mais de um texto, Deus deixa muito claro essa busca, essa questão que nós temos que fazer com todas as nossas forças, sermos obedientes, honrar pai e mãe. Porque a nós, filhos, a Bíblia traz valores muito bem definidos. E uma pergunta que fica para nós é assim: você é um filho obediente? E um dos deveres dos pais é ensinar a obediência. E se você é pai, eu quero convidar você a ensinar a seu filho a ser obediente ao Senhor. E buscar sabedoria a Deus de como fazer isso. Porque normalmente a gente vê muito quando vai ensinar a criança, fala assim: não faz isso porque o papai do céu fica triste.
Certa vez uma criança, ao ouvir isso, disse o seguinte: nossa, Papai do Céu é muito chorão, porque tudo ele fica triste, tudo ele chora. Então a gente tem que ter cuidado como a gente orienta os nossos filhos, né? Como a gente educa, porque senão a gente vai trazer uma informação atravessada, mas a nós filhos cabe a obediência, a honrar pai e mãe. E nos tempos de Jesus, as pessoas já distorciam isso, e Jesus vai criticar, vai falar que aqueles homens falavam que eles separavam o dinheiro porque era corban, uma oferta dedicada ao Senhor. Só que eles faziam isso em detrimento aos seus pais passarem necessidades. Então, precisamos ter esse cuidado de trazer honra aos nossos pais, não deixar eles passarem necessidades, privações, dar a eles atenção, ouvido, mesmo que a história deles se repita, muitas vezes, honrá-los e não dizer assim: pai, eu já ouvi essa história. Não, tratar com honra. E tenha certeza, quando você tratar o seu pai com honra, o seu filho que está vendo isso, ele vai te imitar. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela for adulto, ela não se desviará dele. As nossas atitudes falam mais alto do que os nossos ensinamentos. Eu quero avançar um pouquinho e quero falar sobre qual é o papel dos pais. A responsabilidade dos pais é enorme. Cabe-lhes muito mais que a responsabilidade dada à igreja. Porque aos pais, estes devem instruir os filhos nas coisas de Deus. A igreja vai nos ajudar, mas os pais sempre estão junto com os filhos. Então, é responsabilidade, papel dos pais, ensinar os filhos as coisas de Deus. Eles mesmos têm que obedecer a Deus. Então, eu e você, que somos pais, nós devemos ser em tudo obedientes a Deus e buscar de todas as formas não desobedecer, não quebrar o mandamento, não fazer nada que dê um testemunho contrário. Então, a nós cabe devolver o troco quando ele vem de forma errada, justamente desviar o olhar de qualquer outra pessoa que não seja o nosso cônjuge no sentido de interesse, nos afastar de todo tipo de cobiça, né? Olhar para algo e cobiçar e dizer assim: aquilo ali ficaria muito melhor em mim do que naquela pessoa, porque a cobiça ela se manifesta de várias formas, até numa crítica ao cabelo, ao carro, à casa, enfim. Então, nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes, porque isso vai ensinando aos nossos filhos. É assustador quando nós fazemos a opção de criticar o nosso pastor. Nós começamos a falar tão mal do nosso pastor, falamos mal da nossa igreja, e depois queremos que os nossos filhos, adolescentes, vão para a igreja. Como é que eles vão para a igreja? Uma igreja que eles escutaram tanto tempo uma crítica aos seus pastores, à sua liderança, às atitudes da igreja. É importante. A maledicência é um problema. A maledicência gera um problema muito ruim dentro do lar, principalmente com as fofocas. Se você ensina ao filho a maledicência, ficar falando mal dos parentes, você está ensinando ele a falar mal de você. Então, nós devemos em tudo obedecer, pois a desobediência dificulta a obediência dos filhos. Eles estão olhando para nós. Isso é muito importante e sei que muito difícil. Mas quando o seu filho te vê errando, é porque você cometeu apenas uma pequena falha. De vários acertos, um erro. É diferente de vários erros. Você vive fazendo isso, você vive falando palavrão. Quando o filho fala, é porque você ensinou. Você vive bebendo. Pior, você bebe e dirige. Quando o seu filho fizer isso, você vai querer criticá-lo, mas você ensinou. Legal? Então, é importante
para os pais ensinar em tudo a obediência aos filhos. Mas os pais que são líderes da igreja, têm que ser um bom pai de família. É o que está em 1 Timóteo, capítulo 3, de 4 a 5. Diz assim: ele deve governar bem a sua casa. Ele deve governar bem a sua família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, a Bíblia, Paulo orienta Timóteo que na hora de escolher um líder, tem que se olhar para dentro da casa desse líder e saber como é que esse líder governa a própria casa. Eu recentemente estava estudando os textos bíblicos em Atos, fala de um homem chamado Cornélio, e vai dizer que a casa dele, toda a casa dele era temente a Deus. E isso está em Atos 10, e se você avançar, quando o evangelho vai chegar, que quem vai trazer o evangelho é Pedro, dentro da casa de Cornélio tinha a família, os seus familiares e amigos. Era um homem de bom exemplo, era um verdadeiro homem de Deus, mesmo sem ter ainda conhecido o Cristo, né? Pedro vai fazer essa referência, que Deus não faz acepção de pessoas, mas vamos avançar. O pai deve conhecer, praticar e transmitir aos filhos, eu quero dizer pai, né, mas no sentido de pai e mãe, toda a palavra de Deus. Um texto que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, Deuteronômio 6, capítulo 6, vai dizer o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Esse texto de Deuteronômio 6, do versículo 6 ao 7, nos traz à memória o que está escrito no Salmo 1, que vai falar assim: bem-aventurado o homem, aí vai dizer que não anda, não se assenta e não se detém com o ímpio. E no versículo 2 vai dizer o seguinte: que antes o prazer dele está na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Esse homem é o homem feliz, porque se esse homem medita na palavra de dia e de noite, e vou usar um outro texto, que está em Gálatas 6, 7 e 8, eu gosto muito desse texto, que vai dizer assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isto colherá. O que semeia na carne, da carne colherá corrupção, e o que semeia no Espírito, no Espírito colherá a vida eterna. Desculpe a falha. Mas, quanto mais eu e você buscarmos entender, ler, meditar na palavra de Deus, mais vai ser possível o nosso crescimento, o desenvolvimento da nossa família dentro da palavra de Deus. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, vai nos dizer que, ou melhor, vai ordenar: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Parece que tem uma ligação, né, com Salmo capítulo 1, andar, sentar, se deter, né? Aqui que fala que é para andando no caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, assentado em casa. Eu sei que a igreja, ela tem esse compromisso de ensinar os nossos filhos, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, casais, enfim, ela tem esse compromisso, mas a primeira responsabilidade são dos pais ensinar. Uma outra coisa importante de perceber os sábios, os antigos sábios destacam algumas verdades sobre isso, e uma delas está em Provérbios, capítulo 1, versículo 1 e 9. Provérbios,
capítulo 1, versículo 1 e 9. Que vai dizer o seguinte: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diademas de tua graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Provérbios 1, versículo 8, 9. Então, repetindo: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixe a instrução de tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Um outro texto, aqui em Provérbios ainda, é Provérbios 6, versículo 20, 22. Diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Falarás contigo. Então, é muito importante essa questão da palavra de Deus, de estar continuamente no nosso coração, no nosso pensamento. Ele fala sobre você. Eu quero compartilhar algo que eu faço. Eu tenho textos bíblicos com a letra grande, em pontos dentro do meu quarto e dentro do meu banheiro. Porque são momentos que eu estou parado, eu estou deitado, né? Ou estou me penteando, fazendo algum tipo de higiene, estou vendo os versículos, estão na porta, e esses versículos eles sempre me lembram, eles me relembram. Me relembram que eu não devo andar premeditando pecar contra o Senhor. Me lembra que não há tentação que seja maior, que o Senhor dá escape. E são vários textos bíblicos que falam de promessa, que o Senhor estaria comigo até a consumação do século. A palavra de Deus traz transformação ao seu lar. Creia nisso. É a palavra de Deus. É a mesma palavra que teve o poder de ressuscitar um homem que 4 dias estava morto. No texto que nós lemos como base, fala que sobre pais, não irriteis os vossos filhos. Em Colossenses 3, 21, nós lemos em Efésios, mas em Colossenses também vai ter fazer essa referência. Três, 21, que diz assim: ia ler errado. 3, 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Nós temos que ter o cuidado porque eu vejo muitos, e eu não tinha prestado atenção nisso, mas muitos pais instigando os filhos desde pequeno. Se você for olhar no YouTube, você vai ver vários momentos de pais colocando os filhos e eles dizem que estão treinando. Será? Ou estão instigando a raiva, a ira, os filhos, né? Sabe que o filho não gosta daquilo e faz. E com muitas desculpas, porque às vezes a gente está com a mão gelada e coloca a mão gelada na pessoa, sabendo que a pessoa não gosta. Isso é um tipo de causar ira, de causar indignação. Então, a Bíblia, mais de uma vez, ela fala sobre não causar ira. Um outro texto que vai dizer, que está na Bíblia, é Hebreus 12, versículo 7, que diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-os como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado pelo pai? Nós devemos ter o cuidado de não causar ira aos filhos, ok? Mas é necessário a disciplina. Então, às vezes, nós
podemos ser pais que gostam de ficar instigando, provocando, mas também não podemos ser pais que fogem da disciplina, fogem da correção. O texto vai trazer em Hebreus 12 que é para nós suportarmos a disciplina, porque essa disciplina ela é uma correção. Do mesmo jeito que Deus faz isso com os filhos, tá? Nós, pai, devemos realizar essa disciplina com os nossos filhos. Como? Muitos não gostam de usar a vara. Bem claro, a vara é bíblica. Toda vez que você decide não cumprir a palavra, tem uma consequência. Quando é uma ordem direta, é pecado, você colhe a consequência do pecado. Ok? Você pode escolher não disciplinar com vara, mas a Bíblia fala de vara. E quando aquele termo que está ali é vara mesmo. Tá? É vara, é algo físico. Tá? Mas, repito, isso é uma escolha de cada um de nós. Isso é muito importante. A Bíblia fala para você tratar a sua esposa com a parte mais frágil. Quando você não faz isso e trata ela como um outro homem de forma rude e grosseira, é uma escolha que você faz. E isso tem consequência. O que semeia na própria carne, colhe corrupção. A esposa pode escolher não respeitar o marido, pode desqualificar o marido. É uma escolha. É um pecado. Tem consequência. Entendeu? Então a mesma coisa é a questão da disciplina com os filhos. E aí, eu quero trazer uma situação que eu sei que a questão da disciplina, se você tem problema com bebida, se você é uma pessoa que tem problema com a ira, porque se a Bíblia fala para não irai-vos, se a Bíblia fala para não escolher homens irascíveis, então se você tem problema com ira, descontrole, não pode ninguém fechar você no trânsito que você já se descontrola, quer matar a pessoa, então você tem que ter cuidado na hora de disciplinar os seus filhos. Você tem que saber, homem, mulher, que você é uma pessoa que tem um descontrole, é irascível, e na hora de disciplinar o seu filho, você não pode fazer ele na ira. Se você é homem, se você é mulher, para realmente executar, então seja homem e mulher para esperar o tempo certo. O tempo certo. Tá? Não use também do termo vara para poder machucar os seus filhos. Não é correto. É pecado. Então, tem problema com bebida, é uma pessoa violenta, então você não pode usar de texto bíblico para poder cometer um outro erro. Ok? Então, a vara, e aí eu quero conversar isso na sala virtual, sobre a lei, né? Mas a vara, ela tem que ser usada, mas não pode ser usada quando estamos nervosos, quando estamos ali para... Muitas vezes nós disciplinamos nossos filhos porque nós sentimos vergonha. Então, é vergonha. Não é um ato tão errado que os nossos filhos fizeram. Mas a gente ficou envergonhado e por isso a gente disciplina. É disciplina errada. Imagina se Deus ficasse envergonhado e disciplinasse você da mesma proporção. Não acontece isso, né? Então, é importante termos o padrão bíblico. A correção, ela sempre deve ser feita com amor. Com amor. Você disciplina o seu filho porque você sente amor por ele e você quer o melhor para ele, para a vida dele. Então, por isso, você pega e disciplina. Não porque você está descontando uma raiva, você ficou envergonhado. Eu preciso repetir isso muitas vezes. Tá? Então, mas aí você pode perguntar assim, como eu vou saber? Como é que eu vou ser um bom pai ou uma boa mãe? Tiago vai nos dar uma orientação. Tiago 1,5 vai dizer o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria,
tem necessidade de saber como deve ser feito, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1,5. Tá? Então, o grande segredo é justamente pedir orientação a Deus e buscar com toda a nossa força fazer o melhor e cumprir o melhor. E por fim, um bom pai está sempre atento à vida espiritual dos filhos. 2 Timóteo 1,5, deixa eu pegar aqui, 2 Timóteo 1,5 e 3,15, vai dizer o seguinte: recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice. Estou convencido de que também habita em você, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo mostra que esse relacionamento que havia com Timóteo não faz referência ao pai, faz referência à avó e à mãe, essa busca de orientar os filhos e saber que isso há um fruto. Tá? Jó 1, 4 a 5, você vai ver a preocupação que Jó tinha. Deixa eu ler aqui. Jó 4, 1, 4 e 5, diz assim: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, e segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó tinha um compromisso com a vida espiritual dos filhos. Tenha esse compromisso. Eu sei que você está preocupado com a escola, eu sei que você está preocupado com as aulas de esporte, eu sei que você está preocupado com o curso de línguas, né? São coisas que, se você tem condições, você está preocupado com essas situações, se não, pelo menos o estudo você está preocupado. Mas o mais importante da vida do seu filho é a vida espiritual dele. Isso é o mais importante, é onde ele vai passar a eternidade. Por mais frio que esteja, por mais chuva que esteja acontecendo, se você está saudável, se a sua criança está saudável, traga à igreja, traga para que ela aprenda. Tenha o culto do lar com seu filho, mesmo que você não saiba como tratar, mas se comprometa de realmente se empenhar em educar os seus filhos. São sementes lançadas na eternidade. Eu sei que há uma grande preocupação, mas quantos pais correm com o filho para o ensino, estão certo, correm para o esporte, tudo bem, correm para aprender uma língua, tudo bem, mas na hora que chega para ter um tempo de oração, de leitura da palavra, de ter o culto doméstico, ou levar para a igreja, não faz isso, não se empenham. O mais importante é a vida espiritual. Eu vou abrir mão do último ponto, eu vou deixar para um próximo encontro, tá? Para não ficar muito longo. Vamos orar? Vamos interceder? Nós falamos hoje sobre filhos e pais. Esse relacionamento é extremamente importante. Os filhos têm que honrar e obedecer os pais. Os pais têm que se preocupar como é que está a vida dos filhos. Criá-los na disciplina, no conhecimento da palavra, ser exemplo em tudo. Vão errar? Vão, mas vão errar querendo acertar, com a ajuda do Senhor. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, te peço que o Senhor seja sobre esse lar que participa dessa aula. Que o Senhor nos ajude a sermos bons pais, a sermos realmente exemplos. Pai,
Ajuda-nos também, nós somos filhos, a honrar e respeitar os nossos pais. Assim te peço no nome de Jesus. Amém.